como nós não podemos deixá-lo tão longe, tão distante, né, professor? Novamente, eu convido o coordenador de inovação da FEI, o professor Dr. Gustavo Henrique Bolognese Donato, para que possa, então, conduzir esse diálogo e fecharmos brilhantemente esse nosso congresso. Por gentileza, mais uma vez. Sem problema. Obrigado. Bom, é um prazer estar aqui novamente. O objetivo desse nosso diálogo de encerramento é que nós possamos ter autoridades presentes, tanto acadêmicas quanto convidadas, para que possam proferir as suas falas, suas reflexões de encerramento do nosso evento. Nós vamos compor a mesa, antes de mais nada, e depois haverá uma abertura com reflexões e a fala dos nossos convidados. Então, eu gostaria de chamar, antes de mais nada, para compor a mesa, o professor Dr. Fábio do Prado, reitor do Centro Universitário FEI. Fábio, obrigado. Gostaria também de convidar o senhor Horácio Aragonés Forjás, Relações Institucionais da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença, Horácio. Junte-se a nós, por favor. Gostaria também de convidar o senhor Felipe Sartori Sigolo, secretário executivo adjunto do MEC, Ministério da Educação. Obrigado, Felipe. E, por fim, gostaria de convidar o padre Teodoro Peters, presidente da Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros. Gostaria de convidar os nossos membros do painel para que tomem os seus assentos. Me foi pedido que fizesse uma breve reflexão introdutória que pudesse congregar algumas reflexões sobre os 3 dias que nós temos passado aqui na nossa escola. Farei isso com brevidade, depois passarei a palavra às nossas autoridades. Eu creio que todos aqui vão concordar que nós passamos por 3 dias de uma viagem muito intensa, né? Todo congresso é assim. Quando nós tentamos nos desprender do hoje e viajar para 2030, 40, 50, que seja, é sempre muito difícil. Isso traz inquietudes, aparecem algumas alegrias, algumas agruras, mas eu acho que é o protagonismo que nós estamos buscando no caminho para uma comunidade visionária, que é o termo que nós estamos usando cada vez mais. Apareceram muito os pontos relacionados à tecnologia, chacoalhando o bem-estar, em todos os seus aspectos, do trabalho, da vida, da saúde, né, do bem-estar em si, da vida em família, e acho que isso apareceu naturalmente nos nossos 3 dias. Eu vou tomar a liberdade, até para fomentar a fala das nossas autoridades, de comentar os highlights dos 3 dias, complementando a fala do Dr. Ingo no painel anterior. No dia 1, discutimos muito o emprego e a migração para o trabalho, e como isso vai funcionar no que o pessoal tem chamado de gig economy, baseada por competências, baseada por um trabalho on demand, novas formas completamente de trabalho. O que vai se entregar é valor, é resultado, maior valorização do propósito, da realização, da missão, com flexibilidade, e o nosso ensino tem que se adaptar a isso. Surgiu tecnologia destruindo o emprego, mas também... Professor Fábio? Ok. Surgiu muito a tecnologia destruindo o emprego, mas também, ao mesmo tempo, criando. A humildade apareceu muitas vezes, e num contexto muito interessante do aprender a aprender sempre. Então, é aquela história do eterno aprendiz e nós termos a humildade de que a estrutura de vida, estude, trabalhe, aposente, não mais existirá.
Isso foi muito discutido. A nova estabilidade dinâmica do nosso colega Mauro Kern, que eu comentei ainda há pouco. E essa onda maravilhosa que nós estamos vivendo, que eu sou um otimista. Eu acho que sim, nós temos inúmeros desafios, mas nós temos também enormes oportunidades que eu acho que são ainda maiores. Por um transiente, como a gente chama, nós estamos passando e vamos passar, sim, pela próxima uma ou pelas próximas 2 décadas. Mas eu acho que quando nós nos reequilibrarmos, as oportunidades são imensas. Os modelos de negócio foram comentados como de pernas para o ar. Foi um termo usado aqui. Modelos de negócio de perna para o ar. Ou seja, não tem como a gente prever direito o que vai acontecer. Por isso, a visão de futuro é tão importante, porque o futuro lá na frente é construído com base nelas. Educação como único meio. Tecnologia como uma chave que nós podemos usar para virar o cenário e criar abundância. Nas crises de alimento, nas crises de água, nas crises de energia. No dia 2, a grande frase do início, tecnologia será o que faremos dela. Apareceu também hoje o sick care, que é o que a gente faz hoje equivocadamente, migrando para o healthcare. Sem intervalo entre consultas. Nossa consulta é o nosso dia a dia. Estamos monitorados, estamos sensoriados. O paciente não é mais paciente, ele é agente do seu próprio bem-estar, da sua própria saúde. André Clark colocou um ponto. Esse healthcare é exponencial, porque a inteligência artificial já vem encontrando o que ele chamou de accidental finding. Sem querer, a inteligência artificial acha problemas e soluções nos diagnósticos que nós humanos não conseguíamos. Daí a complementariedade que o Ingo comentava ainda há pouco. Só que surge a ditadura da prevenção. É o monitoramento completo, é o nosso dado à disposição na rede o tempo todo. Comentaram muito de apps. Vocês devem se lembrar, Be My Eyes, Be My Legs. Mas e a inclusão disso? Surgiu hoje também, como algo muito crítico. E redefiniram a medicina ontem aqui. Tanto o Dr. Sabatini como o Dr. Odoni falaram em medicina como a soma da ética, da ciência, da compaixão, e tudo isso de uma maneira completamente individual e personalizada. No dia de hoje, nós estamos discutindo um novo equilíbrio da vida. Não só em estudo, trabalho, lazer, mas esse conflito que nós estamos vivendo com a tecnologia e o conflito entre as gerações. Designing babies, colocado pelo Bezaliel. Isso eu acho que é uma coisa que nos alarma. E o aluno Eric, que descobriu hoje, viu, Eric? Cadê o Eric? Tá por aí? Ô, Eric, super feliz que você descobriu hoje que vai aos 160, hein, Eric? Isso é uma boa, certo? Mas surgiu a questão da solidão. Isto também é chave. Surgiu, colocado pelo padre Pedro Rubens, o desequilíbrio das velocidades entre a tecnologia e o humano, e que nós precisamos ter mais equilíbrio porque nós somos limitados. Nós temos que respeitar nossas limitações, mas, ao mesmo tempo, nós temos que voltar a ter um certo foco e observar quais são as grandes tendências. Kalash colocou que envelhecemos antes de enriquecer. E o Silvio chamou muita atenção da importância de sermos humanos. A família se reinventando, como colocou o Jaime, sabiamente, que vê, felizmente, um mundo muito melhor, como eu também vejo. Mas a família como um muro de arrimo disso também. Enfim, eu acho que como preâmbulo, para que nós possamos seguir, nós estamos vivendo entre a inquietude, que também foi mencionada, entre o que muda e aquilo que teima em permanecer. Eu acho que é a grande gangorra que nós estamos vivendo hoje. Essa é uma breve reflexão do que nós temos discutido muito nesses 3 dias. O assunto é brilhante. E eu gostaria, com esse preâmbulo, em passar a palavra para o nosso reitor, professor Fábio, para que faça as suas considerações do painel de encerramento do nosso evento. Professor Fábio, por favor. Obrigado, Gustavo. É uma grande alegria ter acompanhado, né, esse grande debate, essa grande discussão, e podemos encerrar com amigos aqui também, dentro aqui não na plenária, mas como é que chamamos aqui?
no diálogo de encerramento, e eu queria, com isso, então, cumprimentar o secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, o Felipe Sigo, que, como se isso já não bastasse, né? É engenheiro também, formou-se aqui quando, Felipe? 2001, muito ativo, fundador da Júnior FEI, né, um dos fundadores da Júnior FEI. Então, é com alegria também que, quando vocês aí olham para frente, a gente pode se espelhar também numa prata de casa que teve sucesso e está atuando na política educacional nacional. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu queria também cumprimentar um novo amigo, o Horácio, responsável pelas relações institucionais da FAPESP, mas, antes disso, também um grande executivo, trabalhou há muito tempo na Embraer, mora em São José dos Campos, né? Mais um joseense aqui entre os debatedores. Você viu que aumentou bastante a densidade de pessoas de São José dos Campos nesse. Então, foram escolhidos a dedo. Queria, mais uma vez, cumprimentar a sempre presença do presidente da mantenedora, Padre Peters, e, obviamente, eu chamo o Gustavo, que é o nosso chairman, né? Mais uma vez, muito obrigado, Gustavo, pelo apoio. Após 3 dias de profícuos diálogos e instigantes debates, estamos encerrando a 3ª edição do Congresso FEI de Inovação e Megatendências 2050. Passaram-se por aqui dezenas de autoridades, executivos, gestores, docentes e pesquisadores, alunos, parentes de alunos, que ajudaram a nossa comunidade a expandir os horizontes e a enxergar novas oportunidades àquilo que já fazemos bem: formar profissionais visionários e capazes de protagonizar na criação de um mundo melhor. Saímos daqui provocados, inspirados e mais capacitados, sim, a apresentar novas respostas a antigas perguntas e a buscar soluções criativas a novas perguntas. Saímos mais visionários. E o mais importante é que as visões, ao longo dos diálogos, foram deixando de ser sonhos e ficção e tornaram-se possibilidades e ações. Correndo o risco de reduzir a grandiosidade do debate, arrisco-me a partilhar algumas ideias que fui construindo, coletando ao longo dos painéis, a partir do que vi e ouvi nesses 3 dias. Foram vozes, visões e experiências que me ajudaram a revisitar os passos do processo criativo, do processo de inovação, que tento e ouso representar por meio de uma trajetória de transformação pessoal e profissional, e destaco, assim, 5 pontos. O ponto de partida dessa trajetória está na disposição de questionar. Aquele que se sente confortável com perguntas, aprecia o processo da experimentação, conecta fatos, dados e tempos, relaciona-os, interpreta-os, então a mudança e a descoberta tornam-se uma prazerosa aventura. O segundo ponto dessa trajetória coincide com a ousadia. Aquele que se deixa inspirar pela descoberta não se deixa paralisar pelo desconhecido. Pelo contrário, se atira destemidamente ao novo, e esta arrogância intelectual, se assim eu posso dizer, permite que novas ideias aflorem. E boas ideias é apenas o início do processo. O ponto seguinte é a disposição para empreender. Ter iniciativa de compreender as questões, de fazer escolhas e de buscar as melhores soluções. Quem sai na frente, pessoal, tem certamente as melhores oportunidades. O próximo passo é assumir riscos. Não há disruptura sem riscos. A novidade é um caminho desconhecido, os aventureiros enfrentam novidade a novidade é um caminho desconhecido, os aventureiros enfrentam rotineiramente surpresas e desafios, e estes dão brilho à caminhada
e tornam a chegada gratificante. E o marco final é a certeza de que nada disso tem valor se a caminhada não tiver um claro propósito e, portanto, se não estiver orientada por uma missão, que seja nobre e partilhada por toda a comunidade. A missão apenas estará completa se for realizada em equipe e por todos. Nesse sentido, prezados amigos, espero que esses dias de debates tenham fortalecido o pertencimento de cada um de vocês a este corpo institucional visionário e que os tenham feito perceber a importância do papel de cada um no projeto FEI de inovação. Vou ser redundante, mas citar mais uma vez George Bernard Shaw. Em sua irreverência, dizia que os homens racionais adaptam-se facilmente ao mundo, enquanto que os irracionais tentam insistentemente adaptar o mundo a eles. E, portanto, diz Shaw, são esses últimos os responsáveis pelo progresso humano. E ele ainda vai além. Aqueles que não podem mudar as suas próprias mentes não conseguirão mudar absolutamente nada. Que essa irreverência esteja latente em nossa instituição, expressa por meio de criatividade, do questionamento, da ousadia, da iniciativa, do espírito de fraternidade e do propósito que nos une em coletividade. Que esta irreverência também inspire os nossos estudantes a expandir os seus horizontes e serem, de fato, protagonistas de um mundo melhor. Eu concluo agradecendo carinhosamente e pessoalmente os dois mentores e organizadores maiores desse evento. É lógico que isso aqui é uma equipe, mas eu não poderia deixar de, mais uma vez, ser redundante, né, e cumprimentar pessoalmente ao Dr. Ingo Ploger. Ingo, você podia levantar, por favor? Uma salva de palmas para o Ingo. Né? Muito obrigado. E ao professor Gustavo Donato. Né? Sem a nossa equipe, nada disso seria possível, mas certamente essas quatro mãos nos apoiaram, né? Me apoiaram bastante na organização, na completude, na indicação de nomes desse evento, então também aí foi um trabalho de equipe. Mas, em nome desses dois, eu queria agradecer imensamente a dedicação de toda a comunidade feiana, de todos aqueles que trabalharam, às vezes até invisivelmente, e certamente nós teremos uma oportunidade de saudá-los, mas também com muita particular agradecimento que eu queria, desde já, agradecer pessoalmente o trabalho aí dessa maravilhosa equipe. E eu, então, agradeço a presença de todos e desejo, de fato, um excelente 2050 a todos vocês, a todos nós. Obrigado, professor Fábio, por compartilhar suas visões para a FEI 2050 e a sua acolhida também aqui no encerramento. E eu gostaria de convidar o senhor Horácio Aragonés Forjas para que possa compartilhar conosco suas reflexões. Por favor. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi formulado para que a FAPESP se fizesse presente nesse Congresso de Inovação 2018 da FEI. Para nós, um motivo de honra. Eu trago aqui também o abraço e o carinho do nosso diretor-presidente, professor Carlos Pacheco. Queria dizer que há mais de um motivo, isso a gente vai descobrindo, às vezes, sem um roteiro pré-estabelecido, de satisfação para que eu me encontre aqui. O primeiro deles, de caráter estritamente pessoal. O tema Tecnologia para uma Vida de Qualidade além dos 100 anos é algo que me é bastante próximo, porque meu pai completou 100 anos no dia 8 de julho passado, e próximo a ele,
eu muitas vezes tive a oportunidade, o quanto que a tecnologia poderia estar contribuindo nessa fase da vida, que, afinal, com mais de 100 anos, a pessoa não pode sair e correr 100 metros, não pode subir e descer e fazer operações que, no nosso dia a dia, são bastante simples. Então, vocês estão de parabéns por esse tema. O outro motivo que me fez refletir e dizer o quão oportuno é esse encontro com esta temática é que hoje de manhã eu participei de um outro evento, onde o tema central foi o programa hoje conduzido na Alemanha, denominado Indústria 4.0. E eu fui exposto à magnitude e à complexidade desse programa. Na sequência dele, eu teci alguns comentários correlacionando com outras iniciativas que encontram-se em andamento no mundo. E é interessante observar que um programa que envolve, no fundo, um projeto de Estado, porque é uma concertação extremamente complexa, envolvendo indústria, envolvendo o poder público, a iniciativa privada, a academia, que tem por objetivo central a preservação, a manutenção da competitividade da Alemanha no comércio internacional, cada vez mais agressivo, em um mundo extremamente dinâmico, onde transformações ocorrem a cada momento, muitas vezes redefinindo negócios, fechando e abrindo empresas, que, juntamente com esse objetivo central, existam também outros objetivos extremamente ligados ao ser humano, ao homem. O programa Indústria 4.0, ele também visa gerar empregos, a empregabilidade, melhorar a qualidade de vida, ele cuida e visa melhorar o envelhecimento da população alemã e melhorar a sustentabilidade. Então, é dignificante, é importante se ver que a dimensão humana acompanha uma das iniciativas de maior complexidade e alcance hoje em andamento. Não é a única, não é a primeira vez, mas, evidentemente, a complexidade, a dimensão, o alcance, a duração e os impactos na sociedade são extremamente relevantes. A Alemanha também não é o único país que tem, por iniciativa, programas desse tipo. Nós temos o programa Made in China, tem objetivos bastante similares, e os Estados Unidos, a despeito da retórica muito pungente do seu líder máximo, ele silenciosamente aposta na tecnologia, na inovação, é o país que mais despende e mais investe nesse campo no mundo, mais do que o dobro dos seus, talvez, concorrentes mais próximos, e em 2018 ele aumentou o dispêndio público, voltado para pesquisa, desenvolvimento e inovação, em 12%. Gostaria também de compartilhar com vocês algumas palavras sobre a FAPESP e o seu papel, principalmente aos jovens que aqui estão. A FAPESP, por origem, por desenvolvimento ao longo dos anos, já são mais de 60 anos, estamos nos aproximando de 65 anos, ela sempre esteve muito próxima das universidades, consequentemente, de projetos de pesquisa voltados às ciências de saúde, ou às ciências relacionadas à saúde. 56% do orçamento anual da FAPESP é orientado para projetos, para pesquisas nesse campo. Mais recentemente, porém, a FAPESP ela, vem buscando aumentar, tornar mais musculoso o seu apoio a empreendimentos e a empresas. E hoje eles são representados por 2 programas em particular: o programa de inovação
em pequenas e grandes, em médias e grandes empresas. Esse programa é um programa de natureza cooperativa, em que a FAPESP ela entra com determinado valor em capital, isso é acompanhado pela empresa, e uma instituição de ciência e tecnologia, ciência e pesquisa, ou uma universidade, ela entra com recursos materiais e humanos, na proporção 1:2. E o programa de pesquisa inovativa em pequenas empresas, esses sim voltados a empreendedores, predominantemente jovens empreendedores. Esse programa, ele completou recentemente 20 anos, provavelmente é, em termos práticos, o programa de apoio a startups mais importantes do Brasil. São da ordem de 200 projetos anualmente em desenvolvimento, aprovados, submetidos e aprovados, em que a FAPESP ela aposta a risco em ideias inovadoras que impliquem desenvolvimento de pesquisa e aonde o maior obstáculo para o jovem empreendedor é justamente obter o capital que ele não tem para bancar a superação daquele objetivo, daquele obstáculo tecnológico. O programa PIP, ele tem na saúde também um dos seus principais focos de atenção e concentração, e ele é aberto a novos empreendedores, ele não exige que essa pessoa tenha um título de doutor ou de engenheiro, basta que você tenha uma boa ideia e que consiga, através de uma documentação consistente, convencer do mérito dessa iniciativa aqueles que farão o julgamento e a aprovação desse modelo. Não é preciso sequer que haja uma empresa criada para que seja feita a submissão. Você pode estar querendo criar uma empresa, e eu falo aqui principalmente a jovens e a jovens visionários. Para que o programa, uma vez aprovado, ele possa efetivamente aportar o valor a ser financiado, aí sim, aí a empresa precisa já estar formalmente estabelecida. Mas não para a ideia inicial, não para a submissão, não para a aprovação. Esse programa, ele tem um valor que na sua etapa inicial, ele é de R$200 mil, porém, em etapas subsequentes, ele pode chegar ao valor de R$1.200.000, ou seja, 1 milhão a mais em adição aos 200 mil iniciais. Acho que isso tem muito a ver com empreendedorismo, isso tem muito a ver com jovens visionários, e a FAPESP teria muita alegria, muito orgulho em acolher, avaliar e optar, decidir por apoios que venham e tenham origem nos estudantes egressos da FEI. Mais recentemente, notou-se entre os programas submetidos à FAPESP um claríssimo crescimento de novas tecnologias emergentes, como inteligência artificial, robótica, e que, de uma certa maneira, norteiam ou deverão nortear aplicações em futuro próximo de boa parte do que se faz hoje na sociedade. Com essas palavras de agradecimento, de estímulo, de alegria, que eu encerro essa minha intervenção. Como parte dessa mesa, eu imagino que possam vir também perguntas e nós teremos muita alegria em responder também. Muito obrigado. Obrigado, Horácio, por compartilhar essas palavras, e eu gostaria de chamar agora o senhor Felipe Sigolo para compartilhar conosco as suas reflexões. Acabo de descobrir que nos formamos no mesmo ano e aqui na casa. Obrigado. Por favor, Felipe.
Bom, boa tarde a todos. Uma alegria poder voltar aqui na FEI. Saudar o padre Teodoro Peters, presidente da Fundação Educacional Inaciana, quem eu admiro e tenho uma grande gratidão desde a época de estudante e até os dias de hoje. Nosso reitor, o professor Fábio do Prado, Horácio Aragonés Forjaz, da FAPESP. A FAPESP é um grande orgulho, acho que, para o Estado de São Paulo. Eu, a Mônica Bergamasco, que trabalhamos no governo de São Paulo, 1% do ICMS, não é isso? Todo ano, 1% do ICMS carimbado para a FAPESP, pesquisa, desenvolvimento, inovação. É um recurso garantido que acho que só o Estado de São Paulo consegue garantir nesse montante com muita frequência, além dos 30% obrigatórios também para a educação. Então, é um motivo de orgulho para o Estado de São Paulo ter esse investimento que faz diferença. Saudar também o professor Gustavo, todos vocês. Eu, quando estava me formando aqui, tive o convite, na época do então ministro Paulo Renato, de trabalhar no programa Bolsa Escola, no Ministério da Educação. E, desde lá, trabalhei no município, trabalhei no governo do Estado, e, recentemente, há 2 anos, tive a oportunidade de voltar no Ministério da Educação, numa época difícil, depois do impeachment, para tentar ajudar um pouco o ministro Mendonça Filho, a professora Maria Helena, a gente tentar mudar os indicadores. Os indicadores educacionais no Brasil são terríveis. Uma criança, as avaliações mostram isso há muitos anos, pelo menos nos últimos 20 anos, a gente não consegue evoluir satisfatoriamente, mas uma criança no 3º ano do ensino fundamental, com 8 anos, não consegue escrever a palavra porco. 70% dessas crianças, hoje, no Brasil, principalmente no Nordeste, infelizmente, têm dificuldade, não conseguem simplesmente escrever a palavra vendo a figura de um porco. Então, é muito chocante. A gente tem realidades muito diferentes no Brasil e é muito difícil implementar as políticas públicas, e é muito difícil dar um novo direcionamento. Nesses últimos 2 anos, eu acho que a gente conseguiu avançar bastante. Acho que a principal vitória foi a Base Nacional Comum Curricular, que nada mais é um documento que lista as habilidades e competências que cada disciplina, que cada série o estudante precisa atingir. Então, isso para o Brasil inteiro, a gente padroniza desde o ensino infantil, passando por todo o ensino fundamental, na matemática, na 4ª série, precisa aprender fração, precisa aprender porcentagem, enfim, aí isso acaba dando um nivelamento em todo o país e acaba orientando também o que realmente a gente precisa estar passando. A educação é um regime de colaboração, então, compartilhado com estados, municípios e a União. Então, a aprovação da Base Nacional Comum Curricular foi uma grande vitória para a educação brasileira. A gente já aprovou do ensino infantil e fundamental, e agora a expectativa até o final do ano aprovado o ensino médio. A Base Nacional Comum Curricular do ensino médio é inovadora, já tem análise crítica de notícia, fake news, mídias sociais, enfim, já tem uma série de competências que o jovem no ensino médio precisa saber e precisa ter nessa etapa. Isso vem junto com a reforma do ensino médio. Vocês passaram recentemente, os alunos aqui, pelo ensino médio, 13 disciplinas obrigatórias, 3 anos, aquela mesma, não vou dizer chatice, mas é uma chatice, fica aquela coisa, todo mundo tendo que saber a mesma, igualzinho no Brasil inteiro. A gente flexibilizou português, matemática e inglês, e depois itinerários formativos. Cada estado, cada rede vai poder oferecer opções, principalmente no ensino técnico profissional. O Brasil é um dos países que menos tem técnico ensino profissional. As empresas, fico imaginando o Jaime Garfin, que eu admiro também bastante, mas a dificuldade de contratar profissional, a dificuldade de ter gente qualificada no país. Aqui em São Paulo também, acho que é um outro orgulho, as FATECs, as ETECs e FATECs. No governo federal, optou-se por outro modelo, os institutos federais, mas que
enfim, tem um engessamento muito grande. O Ministério hoje são 68 universidades federais em 325 campi e 42 institutos federais em 650 campi. Nos últimos 10 anos, teve uma expansão absurda, que não foi planejada, desmedida, e que agora a conta está chegando. A gente tem dezenas de obras paradas, centenas de obras paradas, uma dificuldade de custear os 400 mil servidores que compõem hoje o Ministério da Educação. Um orçamento de 140 bilhões, mas que cada vez vai ficando só para pagar pessoal, só para custear toda essa máquina. Os institutos federais, que deviam ser centros muito ágeis, as profissões vão sumindo, vão se transformando. Os institutos federais, hoje, a gente abre, faz a licitação, que é o concurso para contratar professor, contrata um professor, mais ou menos foi feito por política, então o critério era mais político do que técnico, mas aí instalava o Instituto Federal numa região para atender talvez uma empresa, e depois a empresa saía. E agora a gente tem lá o professor, o curso numa determinada área, mas que a região não tem mais aquela vocação, a gente não pode demitir o professor, não pode fechar o Instituto Federal, então a gente precisa de uma reforma profunda do Estado, não só na educação, mas de todo o Estado brasileiro. O Brasil é muito grande, o Ministério da Educação também tem desafios enormes. O Enem, uma prova ao mesmo tempo para 6 milhões de pessoas, que a gente realiza agora no dia 4 de novembro, e no dia 11, mas uma dificuldade também de fazer presencial, de não vazar, de acompanhar. O sistema de acesso ao ensino superior, o SISU, ProUni, FIES, eu ajudei a criar o FIES em 99, e depois, quando eu voltei no Ministério, o ministro falou: o FIES é um problema seu, a gente tem um rombo de 20 bilhões de reais, precisa aprovar uma medida provisória urgente para reorganizar, só que a gente não pode simplesmente encerrar o programa. Uma das coisas mais importantes é financiar o jovem, dar crédito, principalmente no ensino superior, que é quando ele precisa estar começando sua vida. A gente conseguiu fazer a reforma do FIES, eu sou presidente do Conselho Gestor, mas é uma dificuldade enorme, porque os bancos não emprestam recurso, exigem um monte de garantia, a gente, sem recurso público, é muito difícil de emprestar, de dar crédito, de apostar no estudante. Então, a gente tem procurado diversificar, achar outras formas para aumentar a inserção dos jovens no ensino superior, que hoje é só de 13%. É gravíssimo a gente não ter um índice tão baixo de acesso ao nível superior, mas é fruto também de todo esse sistema que a gente tem hoje no país. O Ministério cuida desde as creches, obra em creche, cobertura de quadra, até a pós-graduação na CAPES, que a gente investe por ano 4 bilhões de reais, também é muito complicado. Recentemente, no orçamento, enfim, tem que cortar, vamos cortar nas bolsas, e aí a guerra, se a gente corta no ensino superior, corta no ensino básico, é muito difícil o país. O governo federal está quebrado, a gente tem visto aí essa discussão profunda das propostas, do orçamento na eleição, agora na campanha. Pelo contrário, ninguém está discutindo isso, mas o governo federal está absolutamente quebrado. A gente tem um déficit de 140, já chegou a 170 bilhões todo ano, e cada vez mais a gente vai ficando engessado só para pagar pessoal. Isso é geral, e pessoal e previdência. Então, num orçamento de 1,5 trilhão, mais ou menos, a gente vai tendo um orçamento discricionário, que pode escolher onde aplicar, de só 98 bilhões. Então, é ingovernável, vai ficando cada vez mais difícil. Os próximos anos vão ser muito difíceis, e espero que a gente consiga ajudar de alguma forma. Acho que todo mundo vai ter que participar, mas os desafios são enormes. Mas, enfim, foi uma alegria receber o convite, poder voltar aqui. Tive a oportunidade aqui na FEI de fundar a empresa Júnior, de ser presidente do diretório acadêmico. Acho que foi a melhor época da vida, que a gente pode conviver, aprender, enfim, ter as ideias, o protagonismo, e depois os desafios
tão difíceis. Nossa missão hoje no Ministério é pensar como é que a gente pode estimular os professores, como é que a gente, enfim, estimula a aumentar os anos de educação. A gente conseguiu, nesses últimos 2 anos, dobrar a presença dos estudantes no ensino à distância. Então, teve também uma reforma, a gente aumentou a oferta, aumentou a possibilidade de acesso. Não é fácil, não sei quantos já cursaram algum curso à distância, mas eu tive a oportunidade, é bem difícil, você precisa ter uma disciplina, você precisa ter toda uma disciplina mesmo, uma vontade e uma organização que não é comum, é diferente de chegar, sentar na sala de aula e assistir ali a aula. Você tem que aprender, você tem que ir atrás, mas é uma tendência. Então, hoje a discussão em outros níveis, não só no ensino superior, como é que a gente amplia isso, como é que a gente... os jovens estão aprendendo o tempo todo no YouTube, nas redes sociais, isso é muito difícil. Então, todas essas transformações ao mesmo tempo, a gente procura acompanhar e ver como ir organizando, disciplinando e regulamentando isso. O celular em sala de aula, enfim, diversas outros desafios que a gente tem cotidianamente. E um pouco isso. Essa geração vai viver até depois dos 100 anos. A gente, as mães, as famílias querem cada vez colocar mais cedo o filho na escola, então jogar um pouco a responsabilidade da formação para a escola. A gente conseguiu no STF recentemente regulamentar que só entra com mais de 6 anos depois de 31 de março, então também já foi uma vitória, porque tinha cada vez mais cedo as famílias jogando essa responsabilidade só para a escola, e depois esticar isso, porque gravidez na adolescência, enfim, uma série de problemas que os jovens vão saindo, abandonando o ensino médio. Só metade dos jovens que entram no ensino médio acabam se formando. Então, uma grande parte vai ficando pelo caminho, a gente não consegue estimular esse jovem que continue estudando e, depois que sai da escola, não consegue mais voltar. Então, como aprender ao longo da vida, como ter outras oportunidades. O ensino de jovens e adultos tem aumentado, então, sinal que as pessoas têm procurado mais isso, e a gente tem dado uma prioridade para essa política. Enfim, são grandes desafios, acho que a educação é uma responsabilidade coletiva, todo mundo tem que participar, mas eu fico muito feliz com o convite, da gente poder estar discutindo inovação, poder estar discutindo como formas de pensar. No governo é difícil, a gente não tem muita perspectiva, não sei o que vai acontecer daqui a 10 dias, não só por causa da eleição, mas é tudo muito instável, e eleição, depois a eleição já de 2020, mudança de governo, a gente tem uma instabilidade muito grande, o corpo efetivo não é tão significativo assim, então os desafios são muito grandes. Mas agradecer ao professor Fábio, agradecer os demais professores que eu vejo aqui, que foi uma época tão benéfica, que eu gostei tanto, agradecer a oportunidade e de voltar aqui a aprender, e espero voltar sempre. Obrigado. Obrigado, Felipe. Gostaria, então, de passar a palavra ao nosso presidente, Padre Teodoro Peters, para que faça suas considerações no nosso diálogo. O grande desafio é não falar demais, então procurei colocar escrito para não ser muito prolixo. Como sempre tem que falar, né, senhoras e senhores, não é, todos que estão aqui presentes. Nós tivemos 3 dias de um grande envolvimento em temas de enorme motivação, interesse pessoal, interesse social. O professor Gustavo já elencou o conteúdo dos 3 dias.
então já passaria a dizer que foi uma oportunidade oferecida para a comunidade universitária da FEI, seus estudantes presenciais e internautas, docentes, pesquisadores técnicos, para ouvirem, dialogarem com representantes altamente qualificados das lideranças empresariais e industriais de alta relevância e impacto, bem como autoridades competentes nos diversos temas propostos. A sinergia experimentada foi muito grande. Nossos estudantes puderam inserir-se em grande imersão com pessoas altamente qualificadas que estão fazendo a hora pela maneira como atendem aos desafios em seus empreendimentos. Com pessoas que estão tocando o barco, desenvolvendo a empresa e pela perspicácia como buscam novas alternativas e soluções para a sustentabilidade, além do presente dos mesmos. Novas maneiras de gerir, oferecer a possibilidade de expressão criativa dos colaboradores, fomentando autonomia na tomada de decisões e na proposta mais adequada, gerando a capacidade para a pessoa sentir-se parte integrante através da participação ativa e deliberativa. Ficou a clareza de que, mais do que solucionar problemas, é importante descobrir os problemas que necessitam de resposta e melhor desempenho. Os profissionais expuseram, com matizes variegados, os perfis dos futuros profissionais buscados por eles, já na atualidade, e em vista de futuros empreendimentos. Foi delineado para os estudantes diversas possibilidades de abordagem direta com as empresas que aqui estiveram presentes, bem como abertas possibilidades de projetos de alto interesse social e econômico, como acabamos de ouvir o testemunho da FAPESP. A programação temática do Congresso foi gerada no Conselho de Inovação da FEI, que é configurado com a participação de representantes do Centro Universitário, da própria FEI Fundação e de empresários altamente qualificados na liderança de seus empreendimentos. Coube à reitoria, através das diversas vice-reitorias, coordenações e serviços, organizar os detalhes necessários. O coordenador da plataforma de inovação, Gustavo, facilitou o contato para os convites internos e externos dos participantes nas diversas atividades. O setor de comunicação preparou a divulgação e os cenários. A toda a equipe de colaboradores, a minha admiração e reconhecimento pela qualidade e dedicação. Gratidão também pelo patrocínio da CBMM, que com o seu selo mostrou adesão ao processo de inovação e de gestação de projetos de pesquisa de qualidade. Fico feliz com a adesão de nossa comunidade, a presença de todos, a motivação envolvente, a animação sentida. Vocês, estudantes, participam ativamente das atividades,
com talento, animação, criatividade. A presença e interesse demonstra o acerto das propostas. Vocês são a assinatura da FEI. Vocês serão a nota de nossa avaliação de qualidade. A partir da formação, vocês continuarão a tomar atitudes, a liderarem processos, a desempenhar funções de alta relevância. Como serão, como viverão, o que promoverão, o que fomentarão. Desejo que respirem vida, inspiração, desenhos de futuro. Vocês são o sonho dos empresários e industriais. Vocês são o futuro. Desejo que sempre sejam homens e mulheres plenos, completos, desenhistas da sociedade nova, inseridos em uma natureza sustentável, fomentadores de ações, projetos dirigidos ao próximo, ao outro e de alta qualidade espiritual. Ontem à noite, apesar da preguiça, que preciso vencer continuamente, participei da inauguração da Casa Melhoramentos, na Vila Romana. Espaços inovadores para a inspiração, o despertar da criatividade. Por fora, um prédio antigo, com aparência de fábrica, ainda com os basculantes, mas por dentro, o contrário daquela frase, né, que é pão bolorento, ao contrário. Por dentro, uma exposição abria o evento. 128 anos da Melhoramentos, em homenagem aos 85 anos de um grande amigo, Ziraldo. E eu estava no segundo andar, vendo, e eles fizeram uma colagem, uma aplicação nas paredes de uma obra do Ziraldo. O Ziraldo sonhou, apresentou num livrinho 10 meninos, 10 crianças, 10 jovens que fizeram viagens interplanetárias. E numa estava assim, que era um menino do planeta Saturno. Dizia o seguinte: um dia eu estava voando sob o céu deste planeta. E quando desci à Terra, conheci um homem com enormes bigodes, deve ser o próprio Ziraldo, sua sabedoria, e ele me disse uma coisa muito simples, que depois correu mundo afora. E ele disse: a imaginação, meu jovem, é mais importante do que o conhecimento. O outro quadro, eu até tirei a fotografia, era o menino da Terra. E ele escutava: olha, meu filho, hoje você vai poder sair voando pelo espaço até onde sua nave alcançar. Afinal, você sempre quis fazer isso, não é mesmo? Ele sabia que estava dizendo ao seu bravo filho o seguinte: sua nave, continuou o pai, está equipada para você passar um tempo muito longo no espaço sideral. Volte assim que você se tiver divertido bastante. Primeiro dia, Santo Agostinho nos acompanhou. Segundo dia, foi a menina Emília correndo. E o discernimento
à busca da sabedoria foram continuamente citados, comentados. E eu me lembrei de uma cena do Evangelho, no qual Jesus, andarilho, sedento, senta-se na entrada de uma cidade da Samaria, uma cidade cujos habitantes eram inimigos, tinham um mal-estar de muito tempo antes de traições e não conversavam com os judeus, nem vice-versa. Jesus senta-se à borda de um poço e chega uma mulher samaritana, e ela veio buscar água. E aí Jesus fala para ela, me dá de beber. Ela olha, diz assim, mas como? Você, judeu, povo que despreza o meu povo, falando comigo e pedindo água, qual é a tua? E aí Jesus disse para ela, se você soubesse quem é aquele que te fala, me dá de beber, seria você que iria pedir-me a água, porque eu tenho uma água que tira a sede humana. A água que você tira do poço, amanhã você vai voltar. Você vai beber, você vai usar, vai cozinhar, vai usar na higiene, vai acabar e o ciclo vai recomeçar dia após dia. Aí ela falou para Jesus, é assim? Então me dá dessa água porque eu estou cansada de vir aqui todo dia. E Jesus está dizendo que ele atende a sede profunda espiritual do ser humano. Fica a sugestão de pensarmos qual é a sede que nós temos, qual é a fome que nós temos na construção do sentido da nossa vida. A sede física é ciclo corporal, exigência de hidratação, mas a água que eu der permanece para a vida eterna. Muitos falaram que leram livros. Eu também leio livros. E fui encorajado a fazer 2 comerciais aqui, bem rápidos, de 2 livros. São amigos é um amigo da FEI. É um amigo da Unicap e um amigo da PUC que estão aqui. E ele se chama José Tolentino Mendonça. E ele foi chamado, é um padre português, era vice-reitor da Universidade Católica de Portugal, em Lisboa, e ele foi chamado pelo Papa para ficar uma semana ensinando o Papa a rezar, a fazer um retiro. Então o Papa pegou toda aquela cambada que está lá com ele, que ajuda, que atrapalha, pôs todo mundo para escutar esse português. E esse português escreveu o que ele ia falar para o Papa e publicou o livrinho chamado Elogio da Sede. E ele é tão danado que ele conseguiu até um prefácio do Papa aqui. Mas eu achei interessante, porque ele começa o livro com uma citação do Pequeno Príncipe. E diz assim, se quiseres construir um navio, não comeces por dizer aos operários para juntar madeira ou preparar as ferramentas. Não comeces por distribuir tarefas ou por organizar a atividade. Em vez disso, detente a acordar neles o desejo do mar distante e sem fim,
quando estiver viva esta sede, meter-se-ão ao trabalho para construir o navio. E ele tem aqui, na contracapa, ele escreve o seguinte: não é fácil reconhecer que se tem sede, porque sede é uma dor que se descobre pouco a pouco dentro de nós, por detrás das nossas habituais narrativas defensivas, assépticas ou idealizadas. É uma dor antiga, que sem percebermos, bem como encontramos reavivada e tememos que nos enfraqueça. São feridas que nos custam encarar, quanto mais aceitarmos na confiança. Isso aqui é um livrinho publicado pelas Paulinas. E o outro também é do mesmo autor. Foi o Padre Pedro que me deu. Não quer vir. E esse livrinho chama-se Libertar o Tempo. E é para uma arte espiritual do presente. E aqui eu vou citar para vocês a última página dele. E ele fala que o que nós estamos precisando é de alegria. Uma alegria que nada nem ninguém pode tirar e que constitui o horizonte da nossa vida. E aí ele continua e termina assim: bem-aventuradas as famílias que dizem de si mesmas: somos um laboratório para a alegria. Somos uma escola para o sorriso. Somos um ateliê para a esperança. Nós somos uma fábrica para o abraço e para a dança. É assim que a FEI pensa a inovação. Obrigado. Obrigado, Padre Peters, por suas palavras. Obrigado também às demais autoridades presentes nesse nosso diálogo de encerramento. E eu gostaria de compartilhar algumas últimas informações para que nós possamos nos dirigir à finalização dos trabalhos. Eu acho que os ganhos desses dias estão claros, eu acho que as visões institucionais que foram trazidas aqui só fortalecem esse processo, tanto pessoal como institucional, de, vou chamar, uma disrupção responsável, uma inquietude constante. E uma viagem como essa, desses 3 dias, eu acho que merece agradecimentos, muitos dos quais já foram feitos, à CBMM, à parte da organização. Eu gostaria de completar esses agradecimentos, pois isso é, além de elogioso, necessário. Então, novamente, a CBMM, também aos executivos e convidados aqui presentes por partilharem essas visões conosco. Isso é muito importante. A todos que vieram de longe, Padre Pedro Rubens, Padre Luiz, Felipe, Horácio, todos que vieram de longe para prestigiar o nosso evento, saibam que estão construindo, estão colaborando para a construção dos jovens do amanhã, e isso nos é muito caro. A todos os docentes que estão aqui, porque nós estamos juntos nessa jornada, também aos nossos colaboradores, que toparam, pela primeira vez, participar conosco de todas as atividades, sendo selecionadores de perguntas, sendo, junto conosco, debatedores nas rodas vivas. Isso gerou uma riqueza e eu espero que seja uma integração que nós tenhamos sempre. Aos nossos alunos e todas as representações estudantis que estiveram presentes, porque esse evento é para vocês, além de para nós, ele é centralmente para vocês. E, de um ponto de vista de organização, aos demais organizadores, professora Rivana, muito obrigado, Wagner, muito obrigado, professor Wagner, Ingo, muito obrigado pela parceria de sempre, demais colegas da reitoria, a Juliana, nossa assessora, e demais assessorias da reitoria que não mediram esforços nos contatos, é muita atividade de bastidor que nós temos para a organização do evento, a comunicação na pessoa da Thaís, ao nosso SAET, Superintendência e Manutenção, na figura da dona Neuza, que eu vejo lá atrás, muito obrigado, ao CGI,
nas figuras do Antônio Carlos, do Valdenei, por todo o impecável apoio, aos departamentos, todos os chefes, todos os coordenadores que estão aqui presentes e também a todo o pessoal do backstage, para que eu não esqueça ninguém. Para trazer alguns números finais, hoje de manhã a Thaís, nossa responsável de comunicação, compartilhou alguns números para mim, não são consolidados, mas eu vou adiantar. Nós já tínhamos tido mais de 3.000 presenças físicas, mais de 3.000 visualizações online. Então, muito obrigado aos nossos internautas, além de todos os presentes, porque esse evento é para todos nós e ele tem mesmo que transbordar os muros da nossa FEI. Diversos painéis, rodas vivas, atividades técnicas, todos acho que viram os projetos expostos lá no corredor e lá embaixo. Esses projetos têm muita tecnologia, muito conhecimento e muita ciência. Vai desde graduação, iniciação científica, mestrados, doutorados, pós-doutorados, pesquisas do nosso corpo de pesquisadores, e aqui está somente um pequeno extrato que nós observamos que tinha alguma tangência com o bem-estar, com a qualidade de vida, com a saúde, com o trabalho. Então, espero que tenham aproveitado. São 4 livros de grupos ou de docentes da nossa casa sendo expostos. Por favor, vejam lá embaixo no saguão. Temos a grata oportunidade de apresentar o livro sobre o ensino da matemática, com um grupo todos recém-publicados, o da matemática, talvez eu não vou ser preciso no mês, mas, Fábio, um mês, 2, quanto? Um pouquinho mais? Final de julho, começo de agosto, um livro sobre o ensino, o futuro do ensino da matemática, um livro de Indústria 4.0 em colaboração dos nossos docentes com parceiros, incluindo o Elcio da SPI, que esteve aqui ontem, e 2 livros de inovação dos nossos professores dos programas de pós-graduação em administração, com demais colaborações. Além disso, o professor Ivan me pediu, e compartilho com muita alegria, estamos participando da organização do COBISA 2019, que é o Congresso Brasileiro de Instrumentação, Sistemas e Automação. Será em maio. O professor Ivan, da Química, tem todos os detalhes como chair e organizador desse evento. Eu acho que esse ecossistema não poderia ser melhor, mas eu queria compartilhar uma surpresa, além de tudo que foi comentado aqui, as reflexões sobre lifelong learning, etc., uma surpresa que aconteceu hoje cedo, às 6h15 da manhã, mais ou menos, com uma mensagem que eu recebi de uma das participantes de um dos nossos painéis. Todos os senhores viram a Patrícia Lage, mãe de um aluno, do Nuno, que participou conosco aqui. Ela estava muito preocupada com a participação dela. E, não hoje, mas ela compartilhou comigo uma ocorrência. Ela estava preocupada, conversou com o filho, conversou comigo, com o marido, com todos, porque ela queria vir aqui colaborar, e os estímulos que nós temos dado geraram muitas inquietudes nela. Aí eu mandei a ela, atendendo a um pedido, como fiz com alguns outros, o próprio Eric, alguns insumos provocativos para que refletissem sobre futuro do trabalho, mega tendências, etc. E aquilo, em alguns aspectos, mais alarmou do que ajudou, mas fomentou as reflexões. Hoje de manhã ela me manda uma mensagem pelo WhatsApp, 6 e pouquinho da manhã. Gustavo, compartilhei todos os insumos que enviaram, que a FEI me mandou, com minha tia, que é uma senhora que tem muito mais idade que ela. E ela me mandou a mensagem da tia, porque ela compartilhou, alarmada, sobre todo aquele cenário que se descortina e nos provoca. A tia respondeu assim: oi, querida, esse mundo novo é assustador quando pensamos em 2045 ou daí para frente. Entretanto, fique calma. As inovações vão chegando dia a dia e, sem perceber, a gente vai se integrando e fazendo uso das facilidades como se sempre elas tivessem existido. Agora, estou escrevendo isso aqui para você, apertando botões para fazer meu café, botões para fazer meu leite, tostar o pão, que hoje tem validade muito longa. Coisas inimagináveis há 20 ou 30 anos atrás. A nona já falava, é o fim do mundo! Exclamação. Onde vamos parar? Para mim, o que tem que melhorar, vou ser sincera, é só minha inteligência emocional. Risos. Com a artificial, deixa que eu me entendo bem. Acho que vai ser muito interessante. Aproveite o seu dia. Ou seja, isso aqui não tem dinheiro que pague, não tem resultado que pague. Então, esse evento é um ponto nessas reflexões, causa essas reverberações, e ele é parte de algo muito maior. A FEI passa por uma
um fortalecimento da sua cultura de inovação, que é um pilar, um fortalecimento dos seus cursos, teremos muitas novidades no ano que vem, com cursos redesenhados e o inédito Engenharia de Robôs, mas principalmente o que nós estamos fazendo aqui é um dos pontos que é o nosso grande encontro anual da formação da comunidade visionária, que é guiada por uma agenda de futuro. Então eu queria mostrar para vocês 4 charts, vou pedir ao pessoal lá do fundo, Leandro, por favor, coloque na tela, mostrando o caminho que nós fizemos. Em 2016, começamos com o primeiro congresso, discutindo a inovação e a internet das coisas. Uma das grandes megatendências, conectividade e por aí vai. Passamos, no ano passado, a discutir a cidade e o campo inteligentes, sempre para a melhoria da qualidade de vida. Agora, passamos esses excelentes 3 dias discutindo tecnologia para uma vida de qualidade além dos 100 anos, trabalho, saúde e bem-estar nas mais variadas vertentes. E gostaríamos de convidar a todos, é a primeira aparição pública deste convite, para o tema pré-definido para 2019. Inteligência artificial e o ser do humano. Complementariedade ou competitividade para aprender, inovar e viver. Acho que não é à toa que inteligência artificial apareceu como um dos grandes motes do evento destes 3 dias, nos provoca muito e, coincidentemente, esse tema já era o tema sendo trabalhado no grupo orientador de empresários, com nossa mantenedora e também com nosso reitor e com o próprio Ingo. Em suma, eu acho que nós estamos cada vez mais percebendo que o futuro somos nós que construímos. Parte disso são esses jovens, esses brilhantes jovens que nós temos aqui, que vão ser os reais protagonistas do amanhã. Antes de finalizar, eu vou pedir que depois do término das atividades, todos os envolvidos na organização e também os coordenadores, os convidados, que nós possamos tirar uma foto, todos unidos, aqui na frente do palco, logo aqui abaixo. Eu acho que isso é que faz a nossa grande força. Para encerrar, uma reflexão pessoal. Eu acho que fica cada vez mais claro a importância do docente preparando o nosso jovem, mais do que isso, sendo um mentor, os executivos liderando esses jovens, que é o que apareceu aqui claramente, compartilhando as visões, e esse jovem favorecendo a imaginação colocada pelo Padre Peters. Eu havia visto a mesma frase que o senhor viu ontem na exposição, na Casa Melhoramentos. Acho que representa muito o nosso movimento e é uma frase que usamos nas nossas capacitações sobre a importância da imaginação como uma verdadeira alavanca para construirmos o amanhã. E, com isto, eu coloco a minha reflexão. Eu acho que eu tenho certeza, fica cada vez mais claro a mim que na FEI o futuro não mais acontece. Ele se constrói. Então, eu gostaria de agradecer a todos, que Deus nos abençoe nessa trajetória e que nós possamos, unidos e muito felizes, chegarmos aí além dos 100 anos, sempre pela qualidade de vida. Agradeço a todos realmente pela energia da participação. Vou devolver a palavra ao nosso mestre de cerimônia e, antes disso, eu peço que nós desmontemos a nossa mesa e o nosso painel. Obrigado a todos, devolvo a palavra e muito obrigado.